Semáforos inteligentes, mais segurança no trânsito. Trabalho técnico, científico a ser apresentado na disciplina de Projeto Integrador 4 para o curso de Engenharia de Computação da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, curso de Engenharia de Computação. Gabriel Gouveia Luquez e João Matheus de Oliveira Camargo, José Luiz Rodrigues de Moura, Matheus Silva, Paulo Roberto Scatena Neto. Facilitador, Leonardo Portela Brandão. Este trabalho científico a ser apresentado no Projeto Integrador 4 do curso de Engenharia de Computação terá como objetivo aprofundar conhecimentos e desenvolver equipamentos que tenham a finalidade de aumentar a mobilidade urbana através de semáforos inteligentes nas grandes cidades, trazendo mais segurança a pedestres e motoristas que trafegam pelas ruas e avenidas. De acordo com a base de dados DataSUS, em 2010, foram com 66.837 mortes em acidentes de trânsito, segundo os seguros de PVAT. Esta base apresenta o número de 9.944 pedestres mortos em acidentes nas vias brasileiras. As mortes ao longo da via somaram 83%, enquanto em cruzamentos foram de 17%. Os acidentes ao longo da via podem ser com pedestres andando ao longo da via, mas também principalmente com pedestres atravessando a via em cruzamentos. Os semáforos com tempo fixo não apresentam características que atendam à variação de trânsito, eles apenas contam com temporizações diferentes dependendo da hora do dia. O ciclo é constante e o tempo de mudança de estágios são fixos a cada ciclo. Controlar um cruzamento em tempo fixo significa determinar os estágios verde, amarelo e vermelho para cada corrente de tráfego, independente do volume variado de veículos que se aproximam ao cruzamento. O tempo de duração é calculado conforme as características e volumes médios do tráfego de determinado período. O semáforo é uma invenção centenária, mas não evoluiu muito ao longo do tempo. O primeiro sistema do tipo foi instalado em um cruzamento em Westminster, em 1868, e lembrava os braços mecânicos que orientavam o tráfego de trens. Por causa de uma explosão, o equipamento não durou nem um mês. O semáforo tal como o conhecemos, com 2 ou 3 luzes, só surgiu em 1914, em Cleveland. A ideia, naquela época, era organizar o trânsito para evitar acidentes. Deu tão certo que utilizamos esse sistema até hoje. O mecanismo se tornou universal. Em praticamente todo lugar do mundo, os semáforos operam sob a mesma dinâmica. Verde para prosseguir, vermelho para parar, amarelo para atenção. De 1914 para cá, o volume de carros nas ruas aumentou exponencialmente, ao ponto de o semáforo ser imprescindível. Para otimizar o fluxo, muitas cidades utilizam sistemas que mudam os tempos de abertura e fechamento de determinados semáforos de acordo com a demanda. A medição pode ser feita com sensores nas vias ou radares. Os semáforos inteligentes podem ajudar a locomoção urbana a ser mais eficiente. As luzes dos semáforos acendem e apagam conforme o fluxo de veículos, podendo assim diminuir o congestionamento em grandes cidades. Funcionaria basicamente da seguinte forma:
O fluxo de veículos é detectado a alguns metros do semáforo. No momento em que o veículo passar pelo sensor, os dados são enviados automaticamente para a controladora, que, por sua vez, monitora os intervalos que o semáforo deve operar, visando a melhor circulação, tanto de pedestres quanto de veículos nas vias e cruzamentos. Os semáforos inteligentes são capazes de detectar a presença de veículos, pedestres e objetos estranhos na via e determinar quando as luzes devem acender ou apagar, com o objetivo de gerar um tráfego mais eficiente. Baseiam-se num conjunto de 4 sinalizadores, 4 sensores presenciais de veículos e 4 sensores presenciais de pedestres e objetos. Ao detectar a presença de veículo em uma das vias, através do sensor, os faróis são ajustados para atender à necessidade daquele veículo especificamente, dando passagem a outro em caso de não haver outros no mesmo cruzamento, ou ainda bloqueando a passagem caso outros tenham maior relevância e importância, como ambulâncias, viaturas policiais, bombeiros, etc. A internet das coisas IoT é a ideia de embutir sensores em objetos do dia a dia, de máquinas industriais a dispositivos wearables, para coletar dados e tomar decisões baseadas nesses dados por meio de uma rede. Ela pode ser encontrada em um edifício que usa sensores para ajustar temperatura e luminosidade automaticamente, ou em equipamentos que alertam a equipe de manutenção sobre uma falha iminente. Em resumo, a internet das coisas é o futuro da tecnologia, que pode tornar nossas vidas mais eficientes. Big Data é o termo em tecnologia da informação TI, que trata sobre grandes conjuntos de dados que precisam ser processados e armazenados. Soluções de Big Data tratam os dados brutos até transformá-los em insights valiosos para as tomadas de decisão. Referência a um processo eletrônico que transforma um conjunto de dados soltos em informações, informações em conhecimento e, por fim, conhecimento em sabedoria, que será usada para tomar as decisões mais assertivas e céleres ao contexto de seu negócio. A aprendizagem de máquina tem como objetivo elaborar algoritmos e métodos que possibilitem a um computador aprender, isso é, otimizar o seu desempenho em uma determinada tarefa ou na solução de um problema. Todo e qualquer problema computacional é devidamente solucionado através de um algoritmo. Um algoritmo pode ser conceituado como uma sequência de instruções que devem ser efetuadas para transformar os dados de entrada em dados de saída. Os semáforos inteligentes podem ajudar na melhoria da mobilidade urbana, através do trânsito de veículos mais ordenado, evitando assim um problema quase sem solução nas grandes cidades brasileiras, os congestionamentos. O desenvolvimento dessa tecnologia também será de muita importância na prevenção de atropelamentos de pedestres em cruzamentos de ruas e avenidas, acidentes muito comuns nas grandes cidades. Ao detectar a presença de veículos nas vias, através de sensores, os semáforos serão direcionados para atender aquele que terá preferência no fluxo, ou dando passagem a outros carros em caso de não haverem mais tentando fazer o mesmo cruzamento. No caso de pedestres, os semáforos terão a capacidade de orientar a travessia dos mesmos mediante sensores instalados nas calçadas, a fim de bloquear a passagem de veículos no cruzamento quando existirem pessoas atravessando. Além disso, a partir de dispositivos móveis conectados à internet, como telefones celulares, as informações e dados poderiam ser minerados para também abastecer a tomada de decisão dos semáforos inteligentes. Estes métodos de coleta, armazenamento e pós-processamento, Big Data, seriam utilizados em conjunto com dispositivos de IoT, Internet das Coisas,